E para o mercado, Débora Oliveira, como é que está reagindo ao nome da Magda? Reagindo bem negativamente, né? Logo no início, Carol, a gente já viu essa reação, o mercado, aliás, né, despencando as ações. Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, o quanto que está atrelado essa questão dessa mudança dos presidentes da Petrobras, inclusive com as quedas das ações, o quanto que isso aumenta o fator risco das ações da Petrobras, toda essa instabilidade. O mercado reage aí mais uma vez de uma forma como a gente viu acontecer em outros cenários, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Aqui de Roberto Castelo Branco e diante, né? Eu não fui ali muito lá para trás, mas porque eu lembro bem que aqui essa queda marcou bastante essa trajetória das ações aqui da Petrobras. Foi 21,51% que as ações da Petrobras chegaram a cair em um dia, quando foi anunciada a mudança, a demissão do Pedro Parente, então vindo o Roberto Castelo Branco. Pedro Parente, lembrando que foi um nome importante na presidência da Petrobras, foi quem instituiu aquela questão da paridade do preço internacional na companhia. Foi quando a Petrobras conseguiu ganhar o valor de mercado gigantesco, que a gente viu a valorização. Só que a partir daí a gente viu começar também aquela crise com a greve dos caminhoneiros, porque houve um aumento também dos fretes, do diesel. E a partir do Roberto Castelo Branco e diante, a gente continua vendo essa reincidência do problema na questão dos preços da companhia. Então, com o anúncio do Roberto Castelo Branco, depois da demissão dele, a gente teve uma queda gigantesca, 21,51%. Veio o Joaquim Silvio Luna, que aí depois, quando ele pede demissão no dia 28, aliás, depois que ele foi demitido, na verdade, dia 28/3, houve uma queda de 2,17%. E aqui você pode estar se perguntando assim, mas aqui foi uma queda menor, comparado ao que a gente viu que aconteceu aqui em Roberto Castelo Branco. No mercado, a gente precisa lembrar que também tem o que a gente chama, Carol, de espaço para queda daquele papel. Aqui o papel já tinha caído tanto que ele não tinha se recuperado ainda valor para conseguir ter uma queda assim tão maior, mais expressiva. Então, Joaquim Silvio Luna, ele assume, depois ele pede demissão, a gente vê novamente a oscilação do papel. E continua essa questão da paridade do preço internacional, os debates que veio ali do próprio governo Bolsonaro, que em muitos momentos teve a pandemia, o preço do petróleo disparou, novamente reajuste do diesel. Então, tudo isso veio atribuindo para essas mudanças seguintes. José Mauro Coelho depois entra, depois quando ele pede demissão também teve uma queda de 2,72%. No caso do Mauro Coelho, ele ficou um tempo muito curto na presidência da Petrobras, mas de novo, porque vinha essa questão do preço, da paridade internacional sendo muito questionada ali. Caio Paz de Andrade, depois quando ele admite, na verdade ele pede a renúncia do cargo, porque veio uma mudança de governo, teve uma leve queda de 0,85%, mas aqui eu quero lembrar que quando houve a mudança de governo, houve uma queda muito grande das ações tanto da Petrobras como de Banco do Brasil, das estatais, porque a mudança de governo já impunha uma mudança, consequentemente, de presença da Petrobras. É o que acontece, veio o Jean Paul Prats. Jean Paul Prats muda um pouco essa questão da paridade do preço. A gente não segue somente agora a paridade de preço internacional. Mas aí tem outros fatores, como a questão o governo querer que tenha um cumprimento mais rápido das pautas de interesse do governo e tantas outras cobranças que a gente sabe que resultou na demissão, né, do Jean Paul Prats, que quando foi anunciado teve mais uma queda de 6,04%. Ou seja, com essa queda de agora, a gente não volta para o patamar do que a gente tinha aqui, mas fica comprovado o quanto que a oscilação e o fator risco da empresa aumenta de acordo com essas mudanças de presidência da Petrobras, que tem sido uma média, né, Pedro, que a gente estava conversando ali nos bastidores, 1 ano de presidência para cada um desses nomes. Uma média, né, porque José Mauro Coelho passou bem menos tempo. Ou seja, isso atribui muita volatilidade para as ações da companhia, né? Só que ponderando Jean Paul Prats, 15 de maio de 2024, portanto, essa queda que a gente está conferindo. E acompanhar agora a reação também a partir da oficialização do nome da Magda Chambriard. Pedro traz para a gente a informação, a votação acontece na sexta-feira, tudo caminhando para a aprovação do nome dela, para assumir o comando da Petrobras. Mas é isso, o mercado sempre reagindo a essas mudanças no comando da estatal.